Fala galera, Silas Fernandes aqui falando em mais um episódio do Despluga Podcast. Vem chegando, curta, comente, compartilhe e não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, que é de suma importância a sua inscrição. E detalhe, vai lá agora no canal, você pode maratonar porque tem muito conteúdo bacana. Comente, compartilhe e se inscreva aí no canal. E não se esqueça, ativa o sininho para que você possa receber as notificações de cada conteúdo que sobe aqui no canal do Despluga Podcast. Vamos lá? Agora eu quero falar de algo super importante. Como vocês estão vendo, estou aqui com a camiseta do Despluga. Você também pode adquirir uma dessas camisetas. Então, entre em contato com a gente lá pelo @Despluga Podcast, que eu tenho certeza que você vai ficar bem estiloso com as camisetas aí do Despluga Podcast. Beleza? Agora eu quero falar também do Estúdio Despluga. Nós estamos aqui, gente, na mesa, né? Mas temos outro ambiente também, que é a do sofá, e também temos chroma key. Aqui é uma boa iluminação, temos aqui microfones de alta qualidade, mesa de corte, de som, as câmeras PTZs para que você possa tirar o seu projeto da gaveta. Você pode criar aí o seu podcast, a sua mentoria, a sua videoaula. Venha para cá, venha conhecer o Estúdio Despluga, vai estar passando aí agora o @ do Estúdio Despluga. Entre em contato lá com a gente e venha tirar o seu projeto da gaveta. Venha também fazer a sua gravação, beleza? E também tem que falar da nossa patrocinadora, @IdeiasDeMariDF. Gente, excelente produto. Você que quer presentear a pessoa amada, sua mãe, seu pai, avó, avô, primo, prima, amigos, papagaio. Gente, entra lá agora, pelo amor de Deus. @IdeiasDeMariDF. A Mari, ela faz as confecções, ó, gente, dessas canecas aqui do Despluga, por exemplo. Foi a Mari que fez, com muito capricho. Então, a Mari é muito caprichosa e muito atenciosa. Corre lá, você vai falar para ela: Mari, eu quero o meu presente dessa forma. Ela personaliza o presente e deixa a sua cara, a sua identidade, para que você possa presentear essa pessoa. Beleza? Tudo certo? Agora, sem mais delongas, vamos apresentar aqui agora o nosso convidado, que é um convidado super especial, indicado pelo nosso amigo Euclides. Grande abraço, Euclides, que está aí em Portugal assistindo aqui este episódio. Estamos aqui agora com o João Gonçalves. João, muito bem-vindo aqui ao Despluga Podcast. Obrigado, é um prazer estar aqui com você e agradeço também ao meu amigo Euclides por lembrar e organizar isso. Show de bola. Agora o Despluga tem um presentinho para você hoje aqui, João. Temos aqui um presentinho, espero que você goste. Muito obrigado. Se você quiser abrir aí para o pessoal ver, fazer um merchanzinho da Mari. Tá certo. Ideias de Mari é um nome legal. Ideias de Mari. A Mari tem muitas ideias, muito caprichosa. Legal. Olha aí, a canequinha, para você tomar o seu cafezinho diário. Tá ótimo, muito obrigado. Pessoas, nós estamos aqui com esse convidado especial, João Gonçalves. Ele é escritor do livro Quem é Você? E hoje nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade, vamos falar um pouco sobre esse método, né, o da autosofia. Ele vai explicar melhor sobre essa técnica e eu tenho certeza que você vai ter muito valor assim agregado, porque o João, ele tem muito conhecimento nessa área e eu tenho certeza que vai ser muito bom essa conversa. Vamos lá, sem mais delongas? Vou começar com a pergunta do seu livro, João. Tá. Quem é o João? Essa é uma pergunta que gera uma resposta um tanto surpreendente para quem ainda não se aprofundou no assunto. Porque, na verdade, o João é uma manifestação da consciência que eu sou. Sim. E essa consciência que eu sou, ela preexiste muito antes do João. E, na verdade, é muito mais ampla do que o João. Então, o João é uma manifestação da minha consciência. E eu me expresso através dele. Sim. Entende? Como que foi esse processo de autodescoberta assim, para você? A autodescoberta veio justamente por uma insatisfação com as explicações dadas pelas várias fontes da onde eu bebi.
eu fiquei sabendo agora que você é evangélico. Sim. Então, eu tive um processo longo no meio evangélico. Eu fui evangélico 22 anos. Eu era professor na escola dominical e era diácono também. Então, eu tinha uma busca muito intensa com a verdade. Eu dizia para Deus que eu gostaria muito de entender a verdade. Não a verdade de A, de B ou de C, mas a verdade dele. E por que eu falava isso para Deus? Porque eu achava que a vida é nos apresentada de uma forma que gera muita pergunta. Por que tanto sofrimento? Por que tanta injustiça, aparentemente? Por que tantas dificuldades para a humanidade? Eu dizia, Deus é sábio, Deus é perfeito, Deus é onisciente, é onipotente. Por que tem tanta confusão? Esse questionamento me levou a pedir a Deus que me esclarecesse. Ao fazer esse pedido, que não foi uma vez, foi 3 anos, eu ficava repetindo. Eu ia para a igreja, eu me ajoelhava, na minha prece, a minha primeira coisa era isso. Senhor, me mostra a verdade. Eu quero saber a tua verdade. Não a verdade do padre, ou do pastor, ou do espírito. Eu quero a tua verdade. Eu quero entender por que a vida é desse jeito. E as coisas começaram a se descortinar para mim, diretamente. Não foi um livro que eu li, não foi alguém que falou para mim. As coisas começaram a acontecer dentro de mim. E eu comecei a receber informações que me pareciam fazer muito mais sentido. Entende? Entendo. Esse anseio pela busca da verdade, do autoconhecimento, fez com que o João se tornasse uma pessoa curiosa nas questões da vida como um todo? Sim, com certeza. Todas aquelas questões filosóficas, se você for estudar, você obviamente já sabe, os grandes filósofos, eles tinham muita curiosidade. Sim. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Sentido da vida, o propósito da vida. Por que eu estou aqui? Qual é o sentido dessa vida que nós conhecemos? A humanidade? Então, isso me instigava muito. Sim. Mas a minha principal questão era, eu quero entender por que tem tanto sofrimento. Sim. E tinha uma outra coisa também. Como evangélico, nós aprendemos que existe a salvação e a condenação. Ou seja, o ser já nasceu condenado, porque nasceu em pecado, e ele precisa de um salvador. E eu ficava assim, eu digo, mas Deus, sendo sábio, sabendo o presente e o futuro, passado nem preciso dizer, porque já aconteceu, mas o presente e o futuro, ele sabe como é que vai ser a repercussão de tudo que ele fizer. Ele nos criou. A nossa composição foi toda feita por ele, sendo um ser sábio, poderoso. Então, como é que fica isso depois de toda essa criação? Temos uma parte que, de acordo com o que é ensinado, vai ser condenado porque não está seguindo alguns mandamentos. Eu digo, bom, vivendo numa sociedade onde você tem várias versões e você não tem realmente como confirmar se a versão que você escolheu é a correta. Então, se nós formos observar isso, nós vamos chegar à conclusão de que tem tanta informação disponível e qual o critério que você vai ter para dizer essa é a correta. Nós temos pessoas convictas em todas as religiões. Sim. Nós temos pessoas que dão a vida pela religião que ele adota. Os muçulmanos, por exemplo, são muito famosos por isso. Sim. Né? Sim. E temos pessoas também muito dedicadas, os evangelistas, os evangélicos, quando eles se sentem chamados, também doam a vida para isso. Sim. Por quê? Porque ela escolheu algo. Agora, a minha questão era, como é que a pessoa vai saber se ele escolheu certo? E o que não escolheu vai ser condenado por isso? Como é que ele saberia escolher? Então, eu tinha esse questionamento muito forte. Eu digo, Deus sendo sábio, ele sendo o criador, é o inventor. Então é como, eu vou fazer essa xícara, essa caneca, eu vou produzi-la, depois ela sai mal feita e eu vou culpar ela de ter saído mal feita, entendeu? Então, para mim, não fazia sentido. Entendi. Eu sou o criador, então eu sou responsável pela minha criação.
E como o senhor enxerga a questão do livre-arbítrio humano, a responsabilidade humana diante do aquilo que foi desenvolvendo até que chegasse à formação do João, né? Perfeito. Que é hoje. Perfeito. Veja bem, o livre-arbítrio ele é tão real, mas quando se fala nele, fala-se de uma forma muito limitada. Entendi. Como se o livre-arbítrio fosse só para você obedecer ou desobedecer. Uhum. E eu vou muito além. O livre-arbítrio você é livre para viver. Sim. E o que você escolher é seu direito. Agora, uma coisa é eu dizer, você escolhe me obedecer e eu vou ser legal com você, ou você escolhe me desobedecer e eu vou te castigar. Desde quando isso é livre-arbítrio? Você só tem duas opções, ou me obedece ou vai ser punido. Então, o livre-arbítrio não se aplica nisso. Pelo menos na minha visão. Para mim, o livre-arbítrio é você ser um ser livre e você pode escolher o que você quiser e você não precisa ser punido pela sua escolha. Livre-arbítrio você é um ser livre. Então você tem escolha. Escolha o que você quer ser. Você quer ser um radialista? Seja. Você quer ser um atleta? Seja. Você quer ser uma pessoa que medita? Vá meditar. Você quer ser um religioso? Seja. Se você não for também, ninguém vai lhe perturbar. Ninguém vai lhe condenar por causa disso. Entendeu? Entendi. Como o senhor enxerga, né, de acordo com o livre-arbítrio, a forma com que o senhor adotou, né, para si o livre-arbítrio, como o senhor enxerga sobre a questão quando é falado sobre a justiça e misericórdia de Deus diante das escolhas humanas? Veja bem, essa é uma questão muito delicada, principalmente porque nós estamos falando de uma questão que gera muita emoção. Sim, sim. Por quê? A minha mãe é evangélica desde quando nós nos convertemos. Eu tinha 9 anos de idade. Né? Isso já faz 55 anos. Então, a minha mãe continua. E em 92 eu me afastei. 22 anos depois. Então, quando eu digo é delicado, porque quem está nesse caminho e acreditou que ele está no caminho, que é a verdade absoluta, ele se sensibiliza de forma, digamos, sofrida ou indignado quando ouve o que eu vou falar. Tá? Mas a questão da misericórdia é uma depreciação do ser humano no meu ponto de vista. Porque é como dizer assim, você nasceu imprestável, mas você vai ter a benevolência do ser que te criou para poder se alçar a um status de dignidade, para então alcançar essa misericórdia e ser bem visto e aceito na comunidade celestial. Então é como dizer assim, primeiro te degrado, e depois eu te dou uma alternativa, olha, me obedeça, me adora, me louva, que aí eu vou te trazer dessa situação miserável que você nasceu para se tornar alguém digno. E o que eu alcanço não é isso. Entendo. O que eu alcanço é que você nasceu perfeito e que você não nasceu condenado a coisa nenhuma a não ser a crença de que você é condenado. Entendi. E, portanto, você não precisa de um salvador. Porque só quem é condenado precisa de um salvador. Agora, veja bem, se na própria Bíblia está escrito que o pai não paga pelo filho, nem o filho paga pelo pai, como é que o cara já nasce condenado pelos pecados dos outros? Entendeu? Entendo. Então, são coisas que nos mostram uma incoerência muito grande. Primeiro, o ser humano, de acordo com a Bíblia, ele vem do Espírito de Deus, que Deus soprou nas narinas de Adão. Depois Deus tirou a costela de Adão e fez Eva. Ou seja, é obra-prima de Deus, dotada do seu espírito de vida, e diz que Deus é sábio, é eterno, é onipotente, onipresente, mas a sua criação é podre. Não funciona, não faz sentido. Então você é a perfeita manifestação da vida que emana de Deus. Como é que você pode ser imprestável? Como é que você pode já nascer condenado? Então, que livre-arbítrio é esse? E que criação é essa? Qual é a qualidade desse criador, como inventor, como formador de um ser novo, que ele escolheu criar? Ele não foi obrigado. Ninguém botou ele numa situação, até porque não tem ninguém que possa colocá-lo nessa situação. Certo? E afinal ele é dito como supremo. E se ele é o supremo, o criador, o que decide tudo, então ele fez por iniciativa. E aí depois que ele faz, ele bota defeito na própria criação. Não faz sentido para mim. O conceito, então, de pecado para você não existe, na sua visão? Sim, sim. Na minha visão, o pecado é um equívoco.
Na verdade, a palavra pecado, ela significa errar o alvo. Então, digamos assim, eu vou beber aqui um gole de água. Aí eu erro a boca, eu vou lá para a orelha. Eu errei, a ação não foi executada a contento. Mas eu não preciso me sentir culpado por causa disso. Basta eu pegar de novo e trazer a boca aí. Sim. E nisso eu expando para tudo. Então eu volto. Livre-arbítrio é você um ser livre. Além de ser um ser livre, você é uma extensão do Criador. Se você é extensão, você é maravilhoso. Você já nasceu maravilhoso. Você não precisa se tornar adepto de nenhuma ideologia ou crença ou religião para ser perfeito. E a perfeição se manifesta nessa diversidade. Você quer ser radialista, o outro quer ser dançarino, o outro quer ser nadador, o outro quer ser qualquer coisa que ele escolha, até não fazer nada. Não, eu escolho não fazer nada. Eu não preciso de luxo, eu não quero nem casa para morar, eu quero ficar andando. Ok, é sua opção. Ninguém vai lhe castigar por causa disso. Isso para mim é liberdade. E a perfeição divina se manifesta na sua criação. Se nós somos extensão do Criador, de acordo com o que está na Bíblia, e eu estou citando a Bíblia porque você é evangélico, Sim. e porque deve ter um público evangélico também. Sim. Então eu estou citando, mas eu vou também ser verdadeiro e dizer que eu não uso a Bíblia Sim. como uma declaração divina. Sim. Eu a vejo como um livro que foi escrito por muitos escritores diferentes, em muitos séculos diferentes e com ideias diferentes. Sim. Mas assim, até trazendo mesmo aqui para nossa conversa, eu estou aqui hoje como entrevistador, tá? Então, pode ficar tranquilo. Você pode agradeço. Pode trazer os seus conceitos e tudo, porque aquilo que eu te falei, estamos aqui para conversar e você trazer aquilo que para você faz o sentido da sua vida. Perfeito. Porque não tem como o Silas apontar o dedo e falar que, não, João, seu sentido de vida, seu propósito de vida é errado, não é assim. Eu não posso fazer isso porque é um processo de autodescoberta de cada ser humano. Exato. Em relação a isso, tá? Então fica tranquilo em relação a isso. Como que foi para você, então, esse processo de autodescoberta e como surgiu a autosofia, assim, para você? Então, essa é uma questão muito interessante, porque eu não estava buscando o que eu alcancei. Eu estava buscando eu entender. Mas quando eu entendi, eu também entendi como criar um método. Então, veja bem. Uma coisa é eu dizer para você, ô Silas, eu fui num lugar maravilhoso, eu conheci pessoas fantásticas e tal e tal. Outra coisa é eu dizer, Silas, vamos comigo lá conhecer as pessoas fantásticas, um lugar maravilhoso? Faz toda a diferença, né? Isso não é a história de dizer, eu comi uma maçã e eu digo para você como é que é o sabor, ou dizer, come aqui a maçã e você vai, então, entender de fato do que eu estou falando. Quando eu, nessa jornada de autoconhecimento, eu comecei a dar atenção para estados de relaxamento, onde eu introspectava e buscava me observar. Também em 2003, eu comecei a fazer cursos que me possibilitavam ajudar as pessoas a introspectar e entrar em contato com o subconsciente. Ou seja, a pessoa estando consciente, ela não apagava, ela não dormia, ela estando consciente, ela entrava em contato com o subconsciente e começava a entender as causas das questões que ela queria entender agora. E isso foi um aprendizado, isso foi de 2003 a 2010. Quando foi em 2010, eu tive... Mas vamos falar de 2009 ainda. Em 2009, né, nós tínhamos um grupo, coordenava um grupo, e nesse grupo eu fiz uma pergunta, que é o resultado desse livro aqui. A pergunta é, quem é você? Foi daí que se originou o título do livro. Em 2009, nós estávamos num feriado de Corpus Christi, na cidade de... eu não lembro agora o nome da cidade, lá perto de São Paulo, dentro de São Paulo, uma cidade do interior. E eu perguntei, quem é você? Eu nunca tinha feito essa pergunta, eu sempre fazia perguntas assim mais... Vamos falar assim, convencionais. Tipo assim, o que você pode fazer para gerar mais saúde? Ou por que você está doente? Enfim, coisas que são ali mais do dia a dia, que a pessoa pode viver. Ele pode estar doente, pode estar sadio, pode estar na escassez. Então, por que você está na escassez? Eu fazia as perguntas porque a pessoa normalmente tem o acesso a esse conhecimento quando a gente pergunta. Quando ele está no estado de relaxamento.
O estado de relaxamento é muito especial para isso. É que poucas pessoas entenderam isso. Perguntar a pessoa no estado de relaxamento. Não é dormindo, é relaxado. Aí eu perguntei, eu induzi um relaxamento à turma e depois eu perguntei. Eram umas 11 pessoas aproximadamente. E aí uma veio com três pessoas vieram com uma resposta totalmente estranhas para mim. Uma disse, eu me vi sendo água, era um homem. Ele disse assim, eu me vi sendo água e sendo um homem bebendo a água. E como água, eu estava ok em ser bebida. Eu estava consciente que eu estava sendo bebida e estava tudo bem. A outra disse, eu me vi sendo pedra e como pedra, eu me esfacelei e virei areia. E também estava tudo bem. Não havia drama, não havia nada e tal. Tá, tudo bem. A outra diz, eu me vi sendo luz, eu era luz azul, tinha outras luzes comigo e eu era Deus. E abaixou a cabeça, com vergonha, porque a pessoa dizia eu era Deus, ele ficou acanhada, ela ficou acanhada, era uma mulher. Aí eu disse, como é que é? Repete o que você falou. Não, eu me vi sendo luz, eu tinha outras luzes comigo e eu era Deus. E baixou a cabeça de novo, envergonhada. Eu disse, olha gente, nós não temos a menor condição de entender isso agora. Eu particularmente não entendo, eu acredito que nenhum de vocês também, então vamos deixar que no momento certo nós vamos entender. Observe que eu não tinha uma ideia pré-estabelecida de dizer, eu sei o que é. Mas como essa resposta foi tão fora do padrão, é como a pessoa diz, eu me vi sendo essa caneca, né? Aí eu digo, poxa, como isso funciona, né? Eu digo, não, eu não entendo isso hoje. Passou-se um ano, em março de 2010 eu tive uma expansão. Aí entra a história da ayahuasca. Sim. A ayahuasca, eu bebi, como eu tinha já esses 7 anos de experiência como psicoterapeuta, trabalhando com terapia regressiva, expansiva, então eu sabia me conduzir no processo. Então eu bebi a ayahuasca e escrevi, eu quero conhecer Deus. Quando eu escrevi, por quê? Porque quem bebe ayahuasca, ele não fica tão no controle da situação. É muito dinâmico o processo. Então a pessoa uma hora... ele vai pensar numa coisa, vai vir muita imagem, vai ter sentimentos, e aquilo vai emendar de um jeito que ele não vai nem lembrar por que ele estava ali. Normalmente é assim. Aí eu, sabendo disso, eu digo, vou escrever. Eu escrevi. Quando eu estava bem expandido, eu li. Silas, quando eu li, aquilo assim, explodiu dentro de mim. A compreensão veio de uma forma tão forte e clara. Eu estava em pé, andando, num parque ecológico no Amazonas. Presidente Figueiredo, fica a 115 quilômetros de Manaus. Estava eu e meu filho. E eu fiz coloquei a mão e li. Quando eu li, expandiu assim. E eu acordado, em pé, andando com o olho aberto. Eu estava vendo as árvores, estava vendo a água. E aqui dentro tinha outras coisas acontecendo. Ao vivo e a cores. Não tinha nada a dizer assim. Eu estava imaginando. Não, nem passou pela minha mente que aquilo poderia acontecer. Sim. Então, começou a aparecer assim, dentro da minha mente, assim, eu me via sendo criança, depois a criança crescia, adulto, vivia, casava, tinha filho, morria, e aqueles filhos também cresciam, e aquele ciclo da vida. Eu via isso não só com pessoas, mas eu via isso também com as árvores, nascendo, crescendo, se extinguindo, casas sendo construídas, depois vividas, usadas e deterioradas e depois se desconstruindo, castelos sendo construídos, bem utilizados, todo aquele show de vida dentro do castelo e depois também se deteriorando com o tempo e aquelas pessoas morreram e acabou e depois o castelo também se desfez. Mas eu estou falando para você que não era uma coisa seletiva. Eu via desde o casebre até o castelo. Não tinha coisa... Sim. Porque eu vi só coisa... riqueza, maravilha. Não, tudo. Aquilo de riqueza, aquilo de pobreza. As pessoas que prosperaram, as pessoas de guerra, morrendo na guerra. As pessoas em paz, namorando, casando, comemorando. Tudo isso assim, dentro da minha mente. Muito claro. E isso passava para mim que era eras que estava acontecendo, aquilo. O ciclo da vida acontecendo. E uma coisa que me deixou pasmo. Eu era quem estava vivendo tudo aquilo. Mas não era eu que estava vivendo uma pessoa. Eu era a coletividade de todas as eras. E eu, como assim?
E apareceu também as ondas do mar. E eu digo, assim como eu sou o mar, eu me torno as ondas, e as ondas se desfaz. O humano também vive e morre, e eu continuo vivendo, porque eu não sou humano. Eu vivo também como humano, mas não uma pessoa. Por isso que eu digo no início, é difícil para a pessoa entender o que eu vou falar, porque eu não sou uma pessoa. Eu sou a consciência que vive toda a humanidade, mas não só a humanidade, a natureza também, as árvores, os minerais e tudo que dele se deriva, inclusive os móveis. Agora, vou te colocar uma coisa. Tudo que nós temos, seja uma caneca, seja uma mesa, seja um livro, seja um corpo humano, é feito de átomos. Na verdade, o que nós somos é um universo de átomos. E o átomo tem consciência. E nós aglomeramos átomos para formar estruturas, todas elas, sejam biológicas, sejam minerais, sejam qualquer, tudo que você vê é resultado de uma origem só. Aquilo que nós chamamos de vida é essa imensidão de átomos que são utilizados para se juntarem e gerarem formas. Mas isso não é aleatório, é porque nós queremos. Nós, na nossa imensidão, porque aí, para mim dizer para você quem nós somos de fato, nós somos o universo. Nós não somos pessoas, mas nós somos o universo que vivemos como pessoas também. Nos expressamos como pessoas e como tudo que há. Então nós somos a coreografia, nós somos os atores, nós somos a plateia, nós somos a arquibancada, nós somos tudo que há. E cada uma dessas formas vibra em uma frequência. Cada uma dessas formas tem uma composição de átomos com maior densidade, com menor densidade. É como você dizer, eu tenho luzes, a luz neon, eu tenho a luz azul, eu tenho a luz clara, e essas luzes interagem e também se destacam pela cor que tem e às vezes também pela luminescência que tem. Você pega um raio laser, você pega a energia aberta, ela tem um impacto. Se você afunila, ela tem outro. Até numa lupa, se você pegar do sol, a luz do sol não queima um papel, mas se você pegar a lupa e botar no papel, você vai queimar. Sim. O que eu quero dizer é, nós aglutinamos os átomos para vivermos a experiência que nós queremos. Tem uma pessoa que passou por uma experiência no método da autosofia, que ela disse assim, nós não criamos nada, nós nos tornamos. E eu disse, nossa, ela chegou lá, ela entendeu, e ela não tinha bebido ayahuasca. Aí tem um detalhe que eu quero colocar. Eu poderia ter dito, eu estou tendo uma alucinação, porque eu bebi uma bebida que ela é considerada alucinógeno também. Eu posso dourar a pílula, dizer, não, é uma medicina sagrada, enfim, eu posso colocar um rótulo nela de dizer que ela não gera alucinação. Mas nós sabemos que ela leva a uma percepção que um chama de miragem. E, enfim, tem várias coisas. Porém, com a minha experiência, eu constatei que a ayahuasca, ela abre para você a sua percepção. A primeira coisa que você vê é os conteúdos da sua própria mente subconsciente. Ou seja, o seu depósito de crenças, de conclusões, de sentimentos, de associações. Então é o seguinte, uma pessoa que está apaixonado, ele vai beber ayahuasca, a primeira pessoa que vai aparecer para ele é a paixão dele. E ele ainda vai dizer, a madrecita ayahuasca me mostrou que eu tenho que ficar com essa pessoa. Não é nada disso, ele apenas está ali vivendo o conteúdo que ele já está no subconsciente. Mas muita gente não sabe disso e sai de uma experiência com a ayahuasca achando que encontrou o amor da vida dela e às vezes vai sofrer uma tristeza depois. Às vezes dá certo também, porque pode ser que... Mas não porque ele viu na experiência, entendeu? Não é nesse nível de revelação. Agora, existem fases que a pessoa passa. Quando ele passa essa fase do subconsciente, ele encontra uma outra fase que é a fonte do conhecimento. É nesse ponto que eu cheguei. E aí, quando eu cheguei nele, eu disse assim, então o ano passado, que isso era em março de 2010, então o ano passado, quando alguém me disse que era pedra, outro disse que era água, outro disse que era luz, é isso. São fatias de uma pizza e eu estou vendo a pizza inteira. Eu sou o todo. E quando eu digo eu sou, eu não estou dizendo o João. Eu, macro, que vivo como João também, mas eu também vivo como Silas.
não o João vir como Silas, o eu macro, ou vamos falar a origem da vida, a vida em si, vive aqui como todos nós. Quando você se desidentifica da unidade, da individualidade, você se percebe sendo macro, você se percebe sendo todo. Tem uma história a respeito do rio, mas antes de eu falar do rio, eu quero complementar. Por que eu vi que não era um delírio provocado pela ayahuasca? Porque as pessoas que me falaram um ano antes que era pedra, luz e água, nenhuma tinha bebido nada. Eu nem usava ayahuasca em 2009, na época do Corpus Christi. Eu fazia pós-graduação de psicologia transpessoal em 2009. E teve um casal que foi fazer um seminário de ayahuasca nessa formação de pós-graduação, apresentando para nós o que é a ayahuasca. E eu falei para uma colega, eu jamais tomaria isso num contexto religioso. E ela disse, por que não? Eu disse, porque eu sei como a mente fica expandida quando você relaxa. Agora você relaxa e toma ayahuasca. Aí você está uma esponja suscetível a qualquer coisa. A pessoa chega e fala para você, olha, eu estou sentindo que tem um espírito de luz do seu lado e ele está dizendo que você tem que fazer isso, isso, isso. Tudo que você falar que é para ele fazer, ele vai acreditar, porque a mente dele cria instantaneamente tudo que ele ouve, porque ele vira uma máquina de projetar o que ele está imaginando pela sugestão que foi dada a ele. Então, só uma pergunta diante disso que você relatou, João. Então, a ayahuasca, no caso, para você, é uma ferramenta para chegar à fonte. Exatamente. Uma ferramenta. Ela não é o professor. Tem gente que chama a ayahuasca de professor. A madrecita, a mestre, a ayahuasca é um portal. Ela desbloqueia. É como você diz assim, vamos abrir a janela para ver a paisagem? A ayahuasca faz isso. Agora, que paisagem você quer olhar? Aí depende do seu foco. Por isso que na nossa condução, eu sempre crio um caminho voltado para o autoconhecimento. E nós nunca faço em contexto dogmático. No sentido de, vamos invocar o guia fulano, guia cicrano, e vamos implementar doutrina. Porque isso são amarras que se fortalecem num processo de expansão. Quando a pessoa não chega no nível da criação. Entendeu? E como é que a pessoa vai chegar no nível da criação se ele ficar distraído com doutrina, com mandamentos, com coisa de arrependimento, de pecado, de culpa? Ele não vai ficar enrolado em si mesmo, ele sai pior do que entrou quando é nesse sistema dogmático, mas ele acha que saiu melhor. Então, existem outras ferramentas também que levam a esse nível de conhecimento, que é a fonte, no caso. Perfeitamente. Tanto que quando eu tive essa experiência, em 2010, o grupo que nós tínhamos antes não tinha nada com a ayahuasca. Eu chamei esse grupo, que foi fundado em 2007, e eu tinha dissolvido esse grupo em 2009. Eu fui fazer um retiro, eu fiz um retiro de 21 dias, onde eu passei 7 dias sem comer e sem beber nada. 7 dias. Foi uma experiência muito forte. E um dos meus objetivos era saber como Deus queria as coisas. Eu queria conhecer Deus. Era essa a minha meta. E eu queria também entender por que o grupo não conseguia reproduzir os resultados que eu tinha. E aí eu entendi a questão do grupo, mas Deus eu não entendi não, em 2009. Mas depois desse retiro, que aí veio a sequência em março do ano seguinte, aí eu chamei esse grupo de volta. Eu disse assim, gente, tem novidade, vamos lá. Eu comecei a fazer experiências com eles sem ayahuasca e depois com ayahuasca. E eu fazia as mesmas perguntas. Silas, as respostas eram idênticas. Não é porque a pessoa acessava com ayahuasca. Detalhe, isso é muito importante. Eu passei 5 anos com um compromisso com as pessoas que passavam comigo. Qual era o compromisso? Você não pode compartilhar a sua experiência. Você não pode falar o que você acessou. Primeiro que a pessoa não vai entender. Assim como tem muita gente que vai me ver aqui e dizer assim, esse cara é doido, né? É normal, tudo bem. Ou vai dizer é endemoniado, também tudo bem, não tem problema. Cada um tem a sua opinião, o seu aprendizado. E eu dizia, mas tem uma coisa, por que eu não quero que vocês digam? É porque além da pessoa não entender, se você traz seu amigo para passar comigo, ele vem sugestionado.
Aí diz, bom, então o meu amigo ou minha amiga viu tal coisa, então eu espero que eu veja também. E não era isso que eu queria. Eu queria algo genuíno, verdadeiro. Não compartilhe. Então, Cada esse era um o viver a sua vivência, a sua experiência. Só que o método era o mesmo. Silas, o que acontecia era que todas as pessoas, independente da crença, ele podia ser espírita, ele podia ser católico, ele podia ser evangélico, atendi vários evangélicos. Todos chegavam à mesma conclusão, quando chegava nesse nível da fonte. No nível da fonte não tem duas versões. As pessoas dizem, a verdade cada um tem a sua. Eu digo, a versão. Versão cada um tem a sua. A fonte é única. Não são várias. A fonte é uma só. Quando você chega nesse nível, o seu conhecimento é da unidade. Você, aí vem a história do rio, né? O pessoal, não sei se você já ouviu, mas tem uma historinha contada que diz o rio, quando chega perto do mar, ele fica com medo, porque ele vai perder a identidade. Ele diz assim, eu vou desaparecer no meio desse mar tão grandioso. Mas o que acontece depois? O rio, ao adentrar o mar, ele se sente o mar. Ele deixou de ser pequeno para ser grande. E é isso que acontece no processo do autoconhecimento. A pessoa, quando ele expande de fato, quando ele entra em contato com a verdadeira identidade dele, ele sabe que ele não é um ser humano. Ele é o universo vivendo como humanidade, como galáxias, portanto, como estrelas, como terra, como sóis e tudo que há. É um negócio... Eu compreendo que se eu ouvisse alguém falando o que eu estou falando há 35 anos atrás, provavelmente eu nem ia querer continuar ouvindo a pessoa, porque era muito dogmático. Era isso que eu ia... A minha próxima pergunta era acerca disso, João. Porque diante de todo esse processo, dessa vivência e experiências na qual você, por meio da sua curiosidade, por meio de buscar esse autoconhecimento, como que o João de hoje enxerga o João de uns 10 anos, 20 anos atrás? Veja bem, eu vejo o João como uma criação minha que eu direcionei para chegar a se lembrar quem é. Sim. Porque no período em que o João não lembrava quem ele era, ele se via como um ser humano, fraco, exposto, dependente. Eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso que Deus me proteja. Então era uma vida de muita fragilidade. E a minha força estava em achar que Deus tinha me escolhido e, portanto, ele me protegia. Então, eu vejo esse João como uma manifestação maravilhosa que, esquecido de quem era, sofreu bastante com esse olhar para a humanidade e vendo o sofrimento que permeia a humanidade, sofreu muito com isso também, mas vejo que eu o moldei justamente para se tornar uma pessoa desperta e eu poder me expressar mais coerentemente através dele. Entendo. E esse processo que fez com que você buscasse esse conhecimento, trouxe essa bagagem de conhecimento para que você pudesse até mesmo se aprofundar cada vez mais. Sim. E, no caso, criar, por exemplo, a autoria, no caso desse livro. Você tem Perfeito. Esse livro, tem outros escritos também? Esse livro é só ele que eu tenho publicado. Entendi. Eu tenho o segundo já, ainda não publiquei. É minha intenção publicá-lo logo. Só que surgiu uma questão nova. Sim. Eu decidi escrever um terceiro livro que eu quero publicar antes. Entendi. Por quê? O que eu estou falando para você e para os ouvintes do Despluga é muito fora da caixinha. É uma coisa que não é muito fácil de entender. E o que acontece com as pessoas que passaram pela autosofia? Observe que quando eu publiquei esse livro, eu tinha atendido mais de 1.500 pessoas nesse processo. E o processo da autosofia é muito simples, mas muito profundo. Ele consiste em induzir a pessoa a um relaxamento e nesse relaxamento eu fazer perguntas. As perguntas dos filósofos antigos. Quem é você? Por que você está aqui? Aonde você estava antes da sua mãe nascer? Coisas desse tipo. Né? Qual é o propósito da vida? Então, o que acontece? Quando eu despertei, Silas, a minha sensação era: eu estou solitário como indivíduo nesse planeta, porque eu não conheço ninguém que entenda o que eu estou falando. Eu não conhecia ninguém. Aí eu comecei a ler
para buscar referências. E eu comecei a encontrar algumas. Mas do que eu tinha visto mesmo, ninguém vivo. Aí depois eu descobri que tinha um cara chamado Eckhart Tolle, que ele fala que nós somos o universo. Eu digo, legal, esse está falando o que eu entendi, o que eu vi. Mas eu via que a linguagem dele, por exemplo, aqui no Brasil, ele tem vários seguidores também, mas isso não é popular, não é uma coisa conhecida. Então, eu vejo a necessidade de trazer as pessoas que já chegaram a esse nível de consciência, que nós temos várias que já estiveram aqui. Então, por exemplo, Albert Einstein, ele, quando foi perguntado sobre Deus, ele disse, eu creio no Deus de Baruch Spinoza. Aí disse, mas quem é Baruch Spinoza? Baruch Spinoza é um cara que acreditava que o Deus interior é o que é o Deus verdadeiro, que ele era o criador da vida dele, ou seja, ele tinha consciência de que ele era muito mais do que um ser criado, ele era o próprio criador, vivendo como ser humano. E aí você vai, mas quem mais? Nós temos um yogi chamado Ramana, que é do século XIX, que ele fazia um método de auto-inquirição. Tem a yoga da auto-inquirição, é a yoga dos auto-questionamentos. E o que ele perguntava? Quem sou eu? Em estado meditativo. Qual a vantagem do Ramana? Ramana era um meditante. Como meditante, ele sabia se manter num estado bem relaxado para se questionar. O que acontece é que isso requer muita prática. A autosofia, aí que quando eu compreendi, que eu perguntando para as pessoas, mesmo elas não tendo bebido a ayahuasca, elas tiveram essas respostas para mim, eu entendi que bastava eu replicar o método e expandir as perguntas. Entendeu? Uhum. Então, qual é o meu propósito agora? Lançar um livro citando essas pessoas que já chegaram a esse nível de consciência, para que as pessoas que passaram comigo e as que vão passar entendam que eles estão acessando um conhecimento que já é conhecido. Uhum. Não é, digamos assim, uma coisa só. É um conhecimento já desbravado. Já. Milenar, na verdade. Uhum. Muito desbravado. Só que ainda não tinha acontecido de alguém desenvolver um método que ajude os outros a chegar nisso de uma forma direcionada. Porque se um meditante, e eu conheço alguns meditantes que têm mais de 20 anos que meditam e não sabem do que eu estou falando para você. E alguns sabem, mas pouquíssimos. Então você pega o Maharishi, que é o criador do método da meditação transcendental. Não é o criador, é o propagador. Fez um trabalho fantástico a nível mundial. Mas os seguidores do Maharishi terminam escolhendo ele como o mestre, o guru que despertou. Mas eles não entendem que eles também são a mesma essência do mestre. Uhum. Então eles reverenciam o mestre. Nada contra reverenciar, mas desde que você esteja ciente de que você também é idêntico. E se você escolhe só para dizer assim, legal que eu vivi ali e como essa figura eu falei o que eu estou entendendo hoje. Mas não é isso que acontece. Uhum. As pessoas escolhem o mensageiro e não entendem a mensagem. Uhum. E nos livros de Maharishi está muito claro sobre a unicidade, sobre nós sermos tudo, sobre nós sermos o universo. Então você pega um cara que é do campo da yoga, um ícone da meditação transcendental, e nós vamos lá para o outro extremo, que é o Albert Einstein, que é um cientista, e os dois têm a mesma conclusão. Só que um é dedicado a isso, o outro é um cientista que está pesquisando outras coisas, ou pesquisou muitas coisas e trouxe muita informação para a humanidade. Então é nesse campo que eu quero trazer mais, até para que as pessoas se sintam um pouco mais acompanhadas. Entendi. Legal, bacana o seu despertar mesmo de ir atrás de conhecimento e se entender, né? Sim. Essa é a verdade. Apresenta para o pessoal o seu livro, faz o meu share aí. O livro Quem é Você é o resultado desse trabalho, dessa busca, que eu tive desde 2003 mais decididamente, e porque 2003 já foi quando eu tive o conhecimento de que não era aquilo que eu estava
seguindo anteriormente. Observe que em 2003 já tinha 11 anos que eu tinha saído da igreja evangélica. Sim. Então eu estava num processo de autoconhecimento, um processo de busca. Então eu relato nesse livro essa caminhada até quando eu entendi, tem muitas experiências desse processo de 2003 até 2009, e depois eu começar a falar também sobre o processo da autosofia, porque a autosofia nasceu em 2010. Uhum. O método foi em 2010 como resultado da minha expansão. Uhum. E aí, como eu já te falei, eu usei o método para pessoas sem ayahuasca, como eu posso fazer, em qualquer, tanto individualmente como coletivamente. Eu faço online também, já fiz com grupos online no final do ano passado, agora fiz em janeiro. Depois eu dei uma pausa porque eu tinha umas coisas para fazer, inclusive comigo mesmo. Então eu dei uma pausa, mas retomo logo. E nós estamos voltados muito para trazer isso de forma mais escalada. Sim, né? Legal. Vamos entrar agora num ponto aqui, João. Sim. É porque assim, como eu te falei, né, no início, eu acho que até nos bastidores aqui, né, porque é algo novo para mim. Então, certo. Talvez eu possa até fazer uma pergunta de forma leiga, tranquilo, mas aí você está aqui para poder esclarecer aqui para o nosso público. Para hoje, qual o sentido da sua existência? Essa pergunta já é uma autosofia, no caso, né, que é a autodescoberta. Eu acho maravilhosa essa pergunta. Sim. Eu estava justamente falando sobre isso agora, um pouco antes de vir para cá. Sim. Justamente encontrei uma pessoa muito querida, a Andréia Frota, é uma advogada que mora aqui em Brasília, e é uma pessoa que viveu muitos anos no nosso grupo, participando, e teve muito conhecimento enquanto estava conosco, e continua a sua jornada, e é muito positivo isso. E o propósito da vida, para mim, a minha existência, ela é desde sempre o mesmo: viver. Viver. Existe uma coisa muito estranha na nossa experiência humana de buscar um significado a mais para a vida do que a vida. O que você precisa mais do que dizer, eu estou vivo, eu estou aqui, eu tenho um corpo, eu tenho olhos, eu tenho olfato, eu tenho paladar, eu tenho visão, eu converso, eu brinco, eu posso fazer o que eu quiser, eu estou vivo. O propósito da vida é experienciar a vida. Quando a gente assume a forma humana, a gente escolhe viver a forma humana, experienciar viver ser humano, ser pai, ser filho, ser irmão, ser marido. Essa experiência é maravilhosa. Eu tenho 3 meninas e tenho um menino, quer dizer, um rapaz já novinho, 40, eu acho até graça ele ouvindo isso aqui, vai fazer 43 anos agora, né? E eu tenho mais 5 filhas. Então, as 2 últimas, uma tem 6 anos, vai fazer 6 agora, dia 28, e a mais novinha tem 1 ano, que fez dia 12 de junho. Silas, a vida, ela é maravilhosa, ela é fantástica. E eu vejo pessoas dizendo assim, não, porque eu tenho medo, porque o mundo está muito isso, muito aquilo. Eu digo, você viveu na época da Segunda Guerra Mundial? Você sabe o que é dificuldade? Você viveu na época da peste negra ou da gripe espanhola? Não, né? Então, é falta de conhecimento dizer que a vida está mais difícil, dizer que as coisas hoje estão piores. Nós já vivemos tudo isso e estamos aqui numa época que temos um conforto que nem Salomão tinha, com todo o poderio e dinheiro que ele tinha. E nós temos. Salomão nunca andou de avião, Salomão nunca andou de carro, Salomão nunca teve a facilidade de pegar um celular e se comunicar com a pessoa que estava lá na outra cidade. Nós temos tudo isso e muito mais. A vida é maravilhosa. Tem guerras? Tem. Comparado com o que já teve, é quase nada. Quantos milhões morreram na Segunda Guerra, na Primeira Guerra? Mais de 100 milhões. Agora nós temos, não estou minimizando o impacto e nem estou dizendo que guerra é uma coisa agradável, mas ela sempre existe. Disputa de poder sempre existiu. E quem é que faz tudo isso? Aí entra uma coisa mais delicada ainda. Veja bem, na própria Bíblia diz que Deus é um onipresente, certo? Sim. Veja que para ele ser onipresente, ele tem que estar em tudo que é todo lugar. Tudo que existe, ele tem que estar. A Bíblia também diz, volto a dizer, eu estou citando a Bíblia porque, enfim, eu acho que nós estamos falando para um público que gosta desse assunto.
Na Bíblia também diz que o Espírito Santo mora dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Bom, Deus, para estar dentro de você, através do Espírito Santo, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade Santíssima, a Trindade Divina, aceita isso ser verdade, então ele está vivendo aqui como você, está vivendo aqui como eu. Não precisa nem da autosofia, basta pensar nisso. Então Deus é onipresente, ele está em todas as pessoas, em todos os lugares. Como diz a Bíblia, se tu for nas profundezas da terra, ali eu estou. Se tu for lá no meio do espaço, ali eu estou também. Porque ele está em você. E aonde você for, é o mesmo ser, vivendo em tudo. Né? Então, a nossa experiência, ela é magnífica. Estar aqui é fantástico. Poxa, ter a oportunidade de brincar de ser pai, brincar de ser marido. E eu falo brincar porque a vida é uma brincadeira. É que levam muito a sério o negócio. E por que a seriedade? Porque eu sou pecador, porque eu tenho a necessidade de ser salvo, e para ser salvo eu tenho umas regras para cumprir, eu não sei se eu estou cumprindo. Rapaz, uma vez eu fui fazer uma análise assim, eu digo, se for seguir os critérios mesmo do que precisa para ser salvo, o filtro vai afunilando, no final vai ficar pouca gente. Nesse processo todo, João, de como você mesmo falou, né? Que é essa questão de viver, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, até mesmo assistindo a outra entrevista que você já deu aqui para nós no Despluga com o Euclides, você falou sobre os códigos, né? Abraâmico. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Perfeito. Nós, como ser criador, nós temos algumas ferramentas que nós utilizamos para poder manifestar o que queremos. Enquanto nós não estamos na forma, nós temos uma outra forma de criar. Nós criamos pela nossa vontade. Então nós olhamos, pensamos, vou me tornar algo. Aí eu aglutino energia para me tornar aquilo. Então eu vivo aquela forma, me torno a forma. Não é que eu crio a forma, eu me torno a forma e vivo através daquela forma. No caso da expressão... Desculpa, eu perdi a sua pergunta. Sobre o código. O código. Isso. Então... Agora, quando você assume a forma humana, você tem outros recursos para criar. Quais são esses recursos? Aí eu volto lá para a questão de Abraão. Abraão é um excelente exemplo. Não só Abraão, como Jacó também. Né? Então, Abraão, para que ele pudesse criar na forma humana o que estava programado, e eu digo o que ele programou como ser macro e não como Abraão, porque nem ele sabia do que viria, foi dito a ele, olha para as estrelas do céu, conta. Senhor, são muitas, eu não consigo. Assim será a tua descendência. Não, mas agora olha para a areia do mar, conta. Quantos grãos tem? Mas eu não consigo, são muitos. Assim vai ser a tua descendência. O que estava sendo feito ali? Estava se usando um mecanismo que nós temos como projetor e manifestador daquilo que nós desejamos. A imaginação. Quando nós começamos a pensar em algo, esse algo aglutina energia, a energia vai para aquilo e nós começamos a criar aquela realidade. Então Jacó tinha uma malandragem que ele fazia com Labão, né? Que era o tio e sogro também, que veio a ser depois. Então o Labão combinou com ele de o gado malhado era o menor quantidade. O gado liso, quer dizer, pelo liso, era maior quantidade. Então, Labão, tu vai trabalhar para mim? Labão não, Jacó. Labão falando para Jacó. Tu vai trabalhar comigo, para mim, vai cuidar do pasto, dos animais, né? E esse gado, o que nascer malhado é teu. O que nascer liso é meu. Aí tá. Bom, digamos que hoje a pessoa podia dizer 10% é teu, 90%, porque ele é o dono da terra, é dono do gado, vai botar uma pessoa para cuidar. Mas não, ele caiu na bobagem de dizer o que for malhado é teu e o que o liso é meu. Aí o Jacó, por algum motivo, sabia que ele podia influenciar a cor do pelo dos animais. E ele pegava um recipiente que eles usavam para dar comida, como se a gente chama o coche, sim, né? Sim. De dar comida. Aí ele pegava e riscava
aquela coisa para aquele coxe para ele ficar riscado. Então o gado fêmea, detalhe, ele só deixava comer ali o gado forte, saudável, para poder gerar bezerros, ovelhas naquele padrão. E ele colocava, e aí começou a nascer mais malhado do que liso. E aí, eu acho que você conhece essa história, aí depois Labão ficou chateado, disse, mas o que está acontecendo? Aí mudou o acordo. No ano seguinte, disse, agora o malhado é meu e o liso é teu. Ele foi lá, tirou o negócio, trocou, e aí influenciava. Na hora que o gado ia beber, comer, e se influenciava, ia mudando. E mudou várias vezes e não tinha jeito. Desse jeito, o rebanho de Jacó foi crescendo muito exponencialmente, mais do que o do sogro, que era o dono das terras e de todo o gado. Sim. Tanto é que ele ficou rico e aí teve que sair de lá meio fugido, porque o pessoal, os cunhados, que são primos também, ficaram revoltados, porque viram que ele estava ficando muito rico. E no final ficou com as duas irmãs, né? Porque ele casou, uma trabalhou 7 anos, depois... Aí trabalhou mais 7 para ter a segunda. Lia e Raquel. Né? E foi entregue a mais velha primeiro, que ele queria era a mais nova. Aí tu trabalha mais 7 anos, tu fica com a mais nova também e tal. Tudo bem. Mas o que é interessante nessa história é a imaginação que aí vai além da mente do humano, a mente do animal. Quem é que hoje pensa que se ele colocar uma imagem na frente do animal, ele vai influenciar a textura do pelo do animal, do couro do animal? Isso está lá, Jacó fez, está lá dito. Se você acredita que aquilo é verdade, então ele estava influenciando os animais. É óbvio que tinha a participação dele também, porque ele fazia aquilo consciente, não era por acaso. Não está escrito por que ele sabia disso, mas ele sabia. Então, quando eu falo código existe um código que algumas pessoas utilizam sem saber que estão fazendo aquilo. Então nós temos o Jacó, temos o Abraão e temos também escritores contemporâneos, ou os que já morreram recentemente, mas que falam sobre o poder do subconsciente. Tem o Deepak Chopra, que é um cara ainda vivo, que fala também sobre o poder da mente. E você vai vendo, tem o Paul Yong-cho, que é um pastor sul-coreano, que ele fala sobre o período gestacional dos planos, dos projetos. E ele diz que usava isso como uma analogia à gravidez de uma mulher que tem um feto na barriga, que ele vai se desenvolver, ele vai nascer. Então ele fazia a mesma estratégia, dizendo assim, eu estou grávido de uma bicicleta. Ele começou com a bicicleta e depois foi para casa, foi para templo. Bom, ele chegou a 750 mil membros na igreja e tornou a igreja evangélica na Coreia do Sul uma potência. Entende? E o que ele fazia? A mesma coisa. Imaginação. Declaração. Então, o código, ele consiste em você usar a sua atenção em algo que você escolheu, depois você escrever isso, declarar isso com frequência para que a sua mente esteja voltada para aquilo, porque é ela que é o recurso que você usa para poder manifestar aquilo que você escolheu viver. Sim. Entende? Então, para você, as questões da vida como um todo, elas são feitas por códigos? Diríamos que poderia ser dessa forma, trago dessa forma? Quando eu digo código, é porque a mesma estratégia usada no meio evangélico é usada no meio hinduísta, é usada no meio científico, nas religiões, nos conhecimentos humanos. Sim. E eles não sabem que isso está funcionando em todas essas áreas. Eles pensam que é a exclusividade deles. Então, cada um que aprende diz assim, eu estou aprendendo. Por exemplo, o judeu. O judeu acha que ele é um povo escolhido. E que ele tem um privilégio de ser rico. E observe que a fé da pessoa, ela é autocriadora. Então, se a pessoa acredita que ele nasceu para ser miserável, é isso que ele vai ser. Sim, se ele permanecer acreditando nisso. Porque a fé dele é criadora. Assim, o judeu acredita, dizendo que é privilegiado, e se torna. Porque ele dá um foco no progresso, na prosperidade. Então, o judeu é uma nação extremamente pequena, mas tem o recorde de Nobels, prêmios Nobel, de bilionários, de multirricos, porque eles acreditam nesse privilégio. E acreditando nisso, a fé deles é usada para isso. E para isso eles criam até um método de reforçar isso.
Então, quando eu digo o código, é porque diferentes grupos estão fazendo a mesma coisa sem saber que isso é algo que é amplamente utilizado. Mas, por exemplo, pastor Paul Yong-cho, ele diz que é o Espírito Santo. O Napoleon Hill, por exemplo, fala que é o poder da mente. Joseph Murphy também falava que é o poder da mente. Uhum. Norman Vincent Peale é um pastor norte-americano que também fala a mesma coisa. Mas ele não vai concordar com Deepak Chopra, que isso é uma coisa da mente. Ou com Joseph Murphy. Então, cada um usa um vocabulário para descrever a mesma coisa. E qual é a mesma coisa? É nisso que eu digo. O código é o que é feito com palavras diferentes. E o que é feito é a mesma coisa. Você escolhe o que você quer, você escolhe escrever, pensar naquilo, declarar aquilo, imaginar aquilo como sendo real. E aí temos o exemplo de Abraão, e temos o exemplo de Jacó, e temos vários outros, muitos outros. Sim. Então é nisso que eu digo. É um código que, independente da linguagem que se use, a estratégia é a mesma. O código é a estratégia. Certo. E como João, eu estou fazendo perguntas assim para que a gente possa ir aprofundando cada vez mais. Como o João consegue descodificar esse conhecimento? O João tem uma fé em algo? Com certeza. eu acho graça que pode parecer um pouco prepotente, mas eu tenho fé em mim. Sim. Mas não é em mim, João. Sim. Eu tenho fé na minha essência, que eu sou o macro que pré-existe ao João e que vive como João. Eu sei que eu tenho a capacidade de aglutinar pela minha vontade os átomos para assumir formas. E eu as vivo. Então, na minha vida, como João, também é assim. Eu, quando escolho viver algo, eu me programo para isso. Eu escolho isso e eu dou atenção para isso. Então, eu acredito muito primeiro, na minha eternidade, na minha sabedoria, no meu poder. E isso, eu respeito o formato humano que eu assumi. Mas eu sei que esse formato humano é um ponto de energia que eu me expresso, que eu me manifesto. Mas eu não sou só isso. Então, o poder e a sabedoria que eu uso nesse pacote, ele é definido pelo programa que eu utilizei na hora de conceber essa estrutura. E agora, qual é a minha meta? É tornar essa estrutura cada vez mais adequada para que eu possa mais e mais utilizar essa vida mais de acordo ao meu conhecimento, à minha sabedoria, à eternidade que eu sou e que eu curto viver nesse momento como humano. Legal, gente. Estamos chegando já ao final. Passa rápido demais aqui. E tenho várias e várias outras perguntas aqui para fazer para o João. Mas, João, primeiramente, muito obrigado por sua disponibilidade de vir aqui trazer esse conhecimento. Mas antes de finalizar, eu vou passar de novo a palavra aqui para você, para que você possa trazer uma mensagem aí para as pessoas que estão nos acompanhando, os nossos ouvintes. Fica à vontade. Tá. Primeiro eu quero agradecer pela sua interlocução, por você ser tão aberto, porque eu estava um pouco reticente, achando que você poderia estranhar muito o que eu falei, mas fico feliz que você esteja aberto, pelo menos a ouvir como uma versão a mais, né? E também quero deixar para os ouvintes, os telespectadores do Despluga, que a sabedoria está dentro de você. A sabedoria e o poder de realizar aquilo que você quer. Para isso, você precisa primeiro confiar que a sua vontade ela é suficiente para que você possa se dedicar àquilo que você escolheu. Você é digno, você é capaz, você tem poder e tem sabedoria. Então, se você confiar nisso, você vai poder se sentir livre para poder manifestar aquilo que você quer. Mas se por um acaso você diz assim, não, mas eu creio que tem um Deus que cuida de mim, ok. Se você acredita mesmo nisso, então se dedique a apresentar para esse Deus que você acredita com confiança que ele vai te atender, porque ele vai te atender. Certo. Entendeu? Legal. Gente, estamos ficando por aqui em mais um episódio do Despluga Podcast. Mais uma vez, João, muito obrigado pela sua presença aqui. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal.
ative o sininho para receber as notificações aqui do Despluga Podcast. Não esqueça, manda para geral aqui esse episódio de hoje, que eu tenho certeza que muitos aí vão gostar desse episódio e continue maratonando aqui no nosso canal do Despluga Podcast. Até o próximo episódio. Fui!